As cataratas é algo que nós normalmente associamos a uma pessoa com mais idade. Isto porquê? Porque normalmente a catarata, que é uma opacidade da lente do olho, é aquela sensação, parece que por vezes nós olhamos para a pessoa e parece que tem uma parte do olho como se tivesse uma nuvem por dentro. Isso é a lente do olho que está-se a tornar opaca. Isso no fundo são as cataratas e é o que nos provoca as alterações de visão. Há pessoas, por exemplo, que por causa disso começam a ter muita lágrima, outras pessoas, por exemplo, que têm mais o olho seco, outras caem mais a pálpebra, outras, por exemplo, veem pontos assim na visão, coisas assim mais estranhas. Agora, qual é o tratamento para uma situação destas? Ou cirúrgico ou medicação. O problema qual é que é? Quer um tratamento, quer o outro, tem efeitos secundários e existem coisas naturais que nós podemos utilizar, principalmente se nós apanharmos numa fase mais inicial, nós conseguimos ter um impacto muito grande. Agora, o que é preciso perceber é, a catarata é uma opacidade da lente do olho, em que está muito associada aqui a oxidação. Oxidação é aquele efeito do enferrujar. Sabe quando nós colocamos um caramelo sujeito assim a fogo, a calor, e carameliza? Esse é o efeito da oxidação que acontece na nossa lente do olho. E essa oxidação, o nosso olho é muito sensível a variações de açúcar. E por isso é que, por exemplo, um diabético ou um pré-diabético está muito mais sujeito, por exemplo, a ter cataratas. Agora, existem coisas naturais que nós podemos utilizar. Se elas têm evidência científica, grande parte não. Quem é que vai investir em coisas naturais para uma situação dessas cataratas? Isso nunca vai acontecer. Mas a verdade é que, se olharmos com atenção, eu fiz uma pesquisa com muita atenção, existem artigos científicos de ensaios que falam muito sobre estas questões. Existem dois grupos de antioxidantes que nós utilizamos para melhorar esta oxidação. O nosso objetivo é tirar a oxidação da lente do olho, para que ela não se torne opaca. Existe um grupo que nós chamamos carotenoides. Sabem aquela coisa que nós normalmente associamos que a cenoura faz os olhos assim muito bonitos? Não é o acaso dizerem isso, porque a cenoura tem muito carotenoide. É aquela cor amarelada, alaranjada que nós normalmente associamos, ou seja, neste caso ao vegetal ou ao fruto. Agora, porquê que os carotenoides têm este efeito? Os carotenoides têm o beta-caroteno, que é uma forma de vitamina A, que ajuda muito a nível do olho, principalmente para quem tem escuro ocular. A vitamina A do beta-caroteno está na forma inativa. O nosso corpo tem que converter para a vitamina A ativa. Grande parte da vitamina A que nós encontramos à venda em suplementação ou é palmitato de retinilo, que não é propriamente a fonte mais pura, ou beta-caroteno. O problema é que, principalmente agora que eu tenho notado mais, porque eu estou-me a envolver muito em genética, uma grande parte da população tem muita dificuldade em converter o beta-caroteno na forma ativa da vitamina A, que nós chamamos retinol. Portanto, se nós consumirmos vitamina A através das plantas, vamos encontrar o beta-caroteno. Mas se encontrássemos através de uma fonte animal, fígado, por exemplo, ou mesmo da própria carne animal ou da própria manteiga, vamos encontrar a forma da vitamina A já ativa. Agora, existem outros carotenoides que nós normalmente associamos ao olho, que é a zeaxantina ou a luteína, que existe também em alguns suplementos. Este é o tipo de carotenoides que são lipossolúveis e penetram muito o olho para tirar muito esta oxidação. Portanto, são duas coisas que ajudam bastante. Existe outro grupo que nós chamamos que chama-se antocianidinas, que é aquela cor azulada, rocheada, avermelhada dos mirtilos, da couve vermelha, das framboesas. Esse tipo de pigmento de antioxidantes é muito útil para esta situação das cataratas e, portanto, aquilo que eu recomendaria como primeiro remédio principal para tratar esta questão das cataratas e para ajudar muito na recuperação é uma porção destes frutos vermelhos, que podem ser os mirtilos, as framboesas, até podem fazer, por exemplo, a própria couve vermelha fermentada, que também ajuda bastante, e associaria uma porção de kefir. Kefir pode ser de vaca, de cabra, não tem qualquer tipo de problema. Isto porque o próprio cálcio e o probiótico que está dentro do kefir ajuda muito também a reduzir a própria oxidação. Tudo aquilo que seja probiótico também tem a ação antioxidante. E até porque o próprio kefir está mais do que comprovado que diminui o risco de recorrências de infecções a nível do olho. Portanto, qual era o tratamento que indicaria? Uma porção
desta mistura de frutos vermelhos com o kefir, escolha um kefir biológico e para juntar esta situação, principalmente naquelas situações em que já está instaurada a catarata, procurem umas gotas que chama-se gotas NaC, é um colírio, ou seja, que se aplica no olho, e não é N-acetilcisteína, é N-acetilcarnosina. A carnosina é um potente antioxidante que, quando é combinado com o grupo N-acetil, penetra com muita facilidade no olho. Portanto, estas gotas, infelizmente aqui não se encontram com muita facilidade, tem que fazer a vossa própria pesquisa, mas sem dúvida que é uma coisa que faz muita diferença. Eu uso muito no consultório estas gotas. O facto de consumirmos a gema do ovo, pensem comigo, a questão do ovo, se nós olharmos para a gema do ovo, é aquela cor alaranjada dos carotenoides. A gema do ovo tem muita vitamina A. O problema qual é que é? É a qualidade do ovo. Para vocês terem uma percepção, quando nós compramos um ovo de supermercado que não é de pasto livre ou biológico, à galinha é dado um pigmento à base de caroteno para dar aquela cor alaranjada ao ovo, porque o ovo em si, a gema do ovo, não é amarela, é alaranjada, porque tem muita vitamina A, ou seja, deste pigmento que eu falei anteriormente. O facto de consumirmos um ovo de supermercado ou um salmão de viveiro, sabem que grande parte desses salmões de viveiro ou de ovos que nós compramos é adicionado esse pigmento para dar aquela cor alaranjada? Sabem que o salmão, por exemplo, de um viveiro, não tem cor alaranjada, tem uma cor cinza, mas que é pigmentada com este tipo de pigmentos? E, por exemplo, a questão da gema do ovo, fora da vitamina A, tem colina que ajuda muito a quê? A diminuir esta questão também da secura ocular. Portanto, eu fazia isto sem dúvida e juntava a Alivision para quê? Para principalmente aqueles casos em que há um trauma no olho ou, por exemplo, pós-cirurgia, eu tenho muito bons feedbacks no consultório do Alivision e uma parte que tem o Alivision já tem zeaxantina, a luteína, aqueles carotenoides, já tem um concentrado forte desta base de mirtilos para complementar aquilo que estão a fazer. Portanto, acho que esta mistura para as cataratas, acho que seria mesmo uma ótima escolha.